Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Play-Off. Hoje temos connosco o homem que conquistou 3 títulos esta época pelo Sport Lisboa e Benfica. Campeonato, Taça de Portugal, Taça da Liga e foi à final da Liga Europa. Aos 59 anos, Jorge Jesus estará no ponto mais alto das suas aptidões enquanto treinador de futebol. Em 5 anos de Benfica, conquistou 2 campeonatos, uma Taça de Portugal, 4 taças da Liga e levou o Benfica a 2 finais consecutivas da Liga Europa. À partida para o 6º ano no clube, Jesus ultrapassa Otto Glória, que esteve na Luz de 1954 a 1959. Homem com uma vida inteira ligada ao futebol, ninguém lhe é indiferente. Ame-se ou odeie-se, Jesus vai à luta, põe as equipas a jogar da maneira que gosta, é polémica em muitas das declarações que faz e está totalmente convicto do valor que tem. Mais do que uma entrevista, esta será uma conversa porque, como o próprio Jorge Jesus diz, o Play-Off está repleto de homens do futebol como são António Oliveira, Manuel Fernandes, António Simões e Rui Santos. No televoto desta semana, a seguinte questão: quem é o melhor treinador português da atualidade? Se considera que é José Mourinho, marca o 760-300-171. Se pensa que é Jorge Jesus, marca o 760-300-172. André Vilas-Boas, 760-300-173. Leonardo Jardim, 760-300-174. Se considera que é Paulo Bento, liga o 760-300-175. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Não saia daí, já voltamos para a entrevista ao treinador campeão nacional. Vai ver que vai valer a pena estar connosco. Até já. Ninguém controla a poupança como o SAP. No SAP Promos pode consultar os folhetos promocionais dos seus hipermercados e lojas preferidas, onde e quando quiser. Vá já a sap.pt ou faça o download da aplicação. SAP Promos. Cada desconto conta. Portugal é enorme. Muito maior do que imaginamos. Hoje, temos adeptos por todo o planeta. Gente que não é portuguesa de passaporte. Eusébio, José, Augusto. Mas é de coração. Aparece Ronaldo, está sozinho Ronaldo. Vai ter Ronaldo, vai ter Ronaldo. Vai Ronaldo, atira! Portugal somos todos. Os milhões de adeptos de sempre. E os milhões que a nós se juntaram. Portugal já não é só Portugal. Portugal é mundial. Galp é Portugal no mundo. Sabes qual é o segredo para um cabelo saudável? A força! Garnier Fructis Força e Brilho. Um cocktail único de vitaminas que fortalece o coração do cabelo. E feito de frescura intensa. O cabelo fica 2 vezes mais forte. Fructis dá-te a força para brilhar com Garnier Fructis Força e Brilho. Vai crescendo, vai sonhando, vai fazendo planos para a tua vida, vai pensando naquilo que vais querer ter e fazer daqui a uns anos. Vai decidindo se é um carro, um curso lá fora ou viagem da tua vida. Vai acreditando que vais conseguir. Mas antes de mais nada, faz como eu, vai poupando. Quando poupas para o teu futuro, ganha os teus projetos e ganha a tua vida. Com o Montepio, quando tu ganhas, ganhamos todos. Montepio, valores que crescem consigo. Como pode uma carrinha proporcionar uma sensação de condução como esta? Começa por alongar as linhas. Torna mais claro o que a vista alcança. Deixa entrar a luz. E, acima de tudo, mantém o que é simples, para que por um breve instante o tempo fique em suspenso. Novo Peugeot 308 SW, o carro do ano 2014, com novos motores PureTech e Blue HDI. Peugeot. I'm lost. You're never going to be happy cooking for someone else. So what are you gonna do? You're gonna laugh. Tony, Carl's got a taco truck. For real? O Chefe, nos cinemas. Ao reabilitar o seu telhado, escolher bem é escolher qualidade, durabilidade e um acabamento de excelência. Para telhados antigos e novos, escolher bem é escolher qualidade ao preço mais competitivo do mercado. Escolher bem é escolher Telha Sol MG da Telhas Cober. Telhas Cober. A importância de escolher bem.
Estás diferente. Diferente como? Joana, eu estou anémico. Joana, eu estou com febre. Eu estou com colesterol. Eu vou ligar ao médico. Não, eu não vou ligar. Eu vou agora, Joana. Eu vou agora. Chegou o novo OK Saúde. O seguro com soluções adequadas para cuidar de si. Adira já. Ligue já 808 200 855 ou vá ao okTeleseguros.pt. Nós, Primavera Sound, nos dias 5, 6 e 7 de junho no Parque da Cidade, Porto. Francesco, poderias saber qual é que é a chave do seu sucesso? Ma come, non lo sai? Massa fine e saborosa. Mr. Pizza, questo è il mio segreto. Mr. Pizza, sempre tradizionale. A Caixa Geral de Depósitos apresenta Amália, por Júlio Rezende, em concerto. O piano de Júlio Rezende viaja pelo mundo de Amália e encontra num dueto impossível. Um disco histórico, agora numa sala perto de si. We're in demand. A imprensa adorou. Um filme encantador. So excited. Com muito ritmo. Says who? Says me. E muitas gargalhadas. Are you on drugs? Apart from my Zoloft, no. Quase Gigalow. Nos cinemas. Quando tens um sonho, nada te pode parar. Faça chuva ou faça sol. Dás tudo. Sem medos, sem desculpas, superas-te. Porque onde há vontade, não há limitações. E tu, vens correr por mais? Por cada quilómetro que correres nos ginásios aderentes, Rexona dá €1 para criar a primeira escola de atletismo adaptado. Inscreve-te grátis em rexonacorrepormais.pt. Faz mais. Rexona nunca falha. Este programa é patrocinado por Garnier Fructis Força e Brilho e Telha-Sol MG da Telhas Cober. Seja de novo bem-vindo ao Playoff. Hoje, como convidado mais do que especial, Jorge Jesus. Jorge Jesus, muito boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e julgo que estou a falar em nome de todos os elementos do Playoff, que é um prazer que esteja aqui connosco. Como primeira pergunta, queria-lhe fazer a seguinte questão. Sente que está no auge das suas competências enquanto treinador ou acredita que há muito futebol para aprender? Em primeiro lugar, boa noite. Tenho um grande prazer de estar no meio de gente do futebol, que falam futebol, que sabem o que é o futebol, e tenho todo o prazer de hoje também tentar partilhar as minhas ideias que tenho do futebol com todo este painel. Em relação à sua pergunta, é verdade, posso estar no auge em função dos títulos que se têm conquistado neste último ano, mas também estou convicto que tenho muito ainda para conquistar, tenho muito para aprender e portanto ainda não estou longe daquilo que eu penso que ainda pode ser a minha carreira como treinador. É melhor treinador hoje do que era, por exemplo, há 5 anos quando entrou no Benfica? Mas isso é que eu não tenho dúvida nenhuma, que sou muito melhor treinador hoje que há 5 anos quando cheguei ao Benfica e vice-versa. Aliás, eu penso que a carreira do treinador, os primeiros 10 anos são 10 anos por muita qualidade e por muito que podemos ter uns dos outros, são 10 anos que andamos ainda muito a aprender e penso que cheguei ao Benfica num momento já de maturação, de conhecimento muito mais geral do que é todas as questões que têm a ver com o treino e, como é óbvio, fui forçado também a isso, não é? Porque as exigências do clube também eram outras. Acho que evolui e ainda tenho muito para aprender. Sente-se o melhor treinador português da atualidade? É um pouco subjetivo, porque tu qualificas os treinadores melhores pelos títulos, não é? Eu estou num grande clube, não é? Se me fizessem essa pergunta antes de eu chegar ao Benfica, quando estava no Braga, eu respondi-lhe exatamente como posso responder hoje.
mas hoje estou num grande clube que é o Benfica e, portanto, é muito mais fácil eu poder, não é, dizer que sinto-me um dos bons treinadores portugueses, ou melhor, isso é subjetivo, não é? Mas no Braga eu já pensava assim, não é por estar no Benfica. Foi público o convite do AC Milan, já disse que não aceitou porque não se sentiu entusiasmado. Foi o futebol italiano que não o entusiasmou ou o próprio projeto do Milan que não o entusiasmou? É assim, nós temos que ter algum cuidado, e eu tenho que ter algum cuidado, eu sou profissional de futebol. Estamos a falar de um grande clube, não é? Penso que não há nenhum treinador do mundo que possa dizer que não quis, rejeitou o Milan ou não quis ir para o Milan. Que o que eu posso dizer é que tive 2 vezes a jantar com dirigentes do Milan e portanto, dentro da conversa que tivemos, que sou Galeano, foi um deles, conversámos de muita coisa e portanto as coisas tomaram, as decisões foram tomadas como toda a gente sabe, independentemente de eu ter falado não só com o Milan, como falei com outras pessoas ligadas a vários clubes, faz parte da minha profissão. Isto é preciso... E em algum momento ponderou sair? Não, isto é preciso realçar, porque é assim, porque o facto de eu ser treinador do Benfica e ter mais um ano, não me dava o direito de eu não poder dialogar com as pessoas do futebol. Eu sou uma pessoa do futebol e, portanto, eu tenho o direito e a convicção e também a minha personalidade como pessoa. E se não fosse assim, não havia negócios no futebol? Exatamente. E, portanto, agora a minha convicção, quando parti para conversar com as pessoas, quis as ouvir, como é óbvio, mas a minha convicção foi sempre ficar no Benfica. Agora, e volto a dizer isto, no futebol houve um presidente, que já foi meu presidente, que disse o que é hoje verdade, amanhã é mentira. Mas não é assim, no futebol eu não penso assim, não é? Agora é verdade que às vezes passa situações de momento que nós não temos até força para as controlar, não é? Podemos estar a falar aqui hoje de um jogador, estamos a falar de um treinador, a dizer que aqui para vocês são capazes de fazer a pergunta, que o jogador eu digo, não vai sair do Benfica. Eu penso que não vai, mas se chegar quem paga a cláusula dele, e se ele quiser, já sai. Portanto, e as coisas invertem-se de um momento para o outro. Eu nunca quis passar por essa situação. Dizer que eu não vou sair do Benfica amanhã, parecer, sei lá, uma situação que era irrecusável. E eu tinha que sair e nunca quis passar por mentiroso, entre aspas, e portanto tive sempre esse cuidado. Tem mais um ano de contrato com o Benfica, vai continuar, vai concluir esse ano de contrato. Não lhe passou pela cabeça renovar por mais tempo? Não, ficou em aberto essa possibilidade, o Presidente deu-me essa possibilidade para conversarmos. O Presidente do Benfica, para além de ser Presidente do Benfica, de uma grande instituição, e que eu olho sempre para ele como Presidente do Benfica, aliás, eu trato por Presidente, não trato por nenhum nome pessoal, mas há uma relação muito particular entre o Presidente do Benfica e o treinador Jorge Jesus, e falamos de muita coisa, e temos uma linguagem muito próxima um do outro, não é? E portanto a renovação só mais tarde? E portanto essa situação, quando ele quiser colocá-la, ela vai ser resolvida sem problema nenhum, penso eu. Ao fim de 5 anos de Benfica, não teme que exista de alguma forma um desgaste natural na relação e também sente que de alguma forma tem tido uma relação de amor-ódio com os adeptos, que é natural no futebol? Não sente esse desgaste? Mas o desgaste em relação aos adeptos? Aos adeptos e também em relação ao próprio estar no Benfica, como já está há 5 anos, se sente que existe algum tipo de desgaste? Em relação aos adeptos, é assim, o Benfica, como toda a gente sabe, a massa associativa do Benfica, os adeptos do Benfica, é uma maioria, portanto, tudo que fizemos comparações é sempre uma comparação pela grandiosidade, não é? E é normal, nem todos os adeptos gostarem, se calhar, de mim, como é óbvio. Agora, também o que é normal é que os adeptos de todos os clubes, quando partilham e quando estão ligados mais à equipa e ao treinador, será sempre pelos êxitos, não é? Pelo aquilo que se ganha. É que já provou de tudo no Benfica.
Os momentos bons e os momentos menos bons também. Não, é que eu já provei os momentos menos bons para outras pessoas. Para mim, nunca senti isso. As 5 épocas que eu estou no Benfica, todos os anos eu achei, tirando a segunda época, achei que o Benfica tinha vindo a crescer em relação ao que era o Benfica antes de eu chegar ao Benfica. A diferença que havia pontualmente, entre títulos, não é? Que havia do Benfica, por exemplo, a equipa que ganhava quase sempre, não é? Que era o Porto, não é? Em janeiro o Porto já tinha 20 pontos, 15 pontos, 16 pontos, não é? De avanço, não é? Portanto, ao longo desses anos a gente foi reduzindo, fomos trabalhando em cima de uma ideia, fomos pensando e hoje, este ano, conseguimos, nestes últimos 2 anos, o ano passado, o Benfica, quando eu digo ano passado, não estou a contar com este campeonato. O outro ano o Benfica não foi campeão a 10 segundos do fim e este ano saímos vencedores. Porque o trabalho vem de 5 anos, isto não se fez de um momento para o outro. A diferença era enorme, não é? E, portanto, o presidente do Benfica e toda uma estrutura que nós envolvemos foi muito importante neste caminho. Uhum. Jorge, esta semana surgiu uma notícia de Inglaterra. Arsène Wenger, que está há 18 anos no Arsenal, vai renovar por mais 3 temporadas. O Jorge Jesus vai para o 6º ano. Via-se num projeto a maior longo prazo no Benfica? Em Portugal é difícil. Enquanto na Inglaterra as pessoas contabilizam e valorizam um trabalho do treinador por vários parâmetros, tu em Portugal, não só em Portugal, alguns países também, valorizam-te pelos teus títulos. Se tu não ganhas títulos, pelo imediato, sim. Se tu não ganhas títulos em Portugal, não conta. E em Inglaterra isso não acontece, não é? O Arsène ganhou este ano uma taça de Inglaterra, já ganhou também alguns títulos, mas durante esses anos também fez um trabalho, na minha opinião, de grande qualidade, não é? Porque é um treinador que pôs sempre a equipa do Arsenal a disputar as primeiras posições do campeonato de Inglaterra e não só, todas as provas internacionais. Não ganhou assim tantas. Vendedor também. Um dos clubes que foi mais vendedor, menos este ano foi comprador, não é? Mas foi vendedor sempre. E o que é difícil é como nós no Benfica, o que é difícil é estar sempre a vender e tu teres sempre, formar sempre equipas para poder competir em todas as frentes. É isso que o Benfica faz. O Benfica, todos os anos, sem alguns jogadores, mas até agora, para o ano não sei, mas nestes 5 anos, todos os anos a gente teve em todas as frentes a discutir os títulos, não é? Umas vezes conseguimos, outras vezes por milésimos de segundos que não conseguimos. Portanto, isso é um trabalho que eu valorizo e para dar uma ideia daquilo que eu estou a dizer, queria só terminar para explicar o quê. O ano passado o Benfica fez 77 pontos. Eu não estou a falar este ano fomos campeões. Hein? O ano passado, estou a falar do campeonato 2012, 2013. Este foi o 14? 13-14. 13-14. O Benfica fez 77 pontos. 77 pontos e perdeu um jogo nas Antas. O penúltimo jogo, em 30 jogos, perdeu um jogo e foi o penúltimo jogo nas Antas. E não foi campeão. Este ano, o Benfica fez 74 jogos, perdeu 74 pontos, 73 pontos, assim é que foi, 74, ficou a 3, e perdeu 2 jogos. Portanto, nós tivemos sempre a consciência que estávamos no caminho certo. E por isso é que o Presidente também acreditou. E as coisas só se conseguem com trabalho e com confiança, como foi o que aconteceu. Portanto, um projeto a longo prazo é difícil, mas é uma ideia que eventualmente lhe agradaria. Eu, como treinador, primeiro tenho uma grande paixão pela minha profissão. Adoro a minha profissão. Trabalho diariamente sempre a pensar nela. Hoje estou extremamente satisfeito e grato ao Benfica por estes 5 anos. Mas eu não acabo amanhã, nem daqui a um ano, nem daqui a 2 anos como treinador, portanto eu não sei a minha vida de treinador. O treinador tem que estar mentalizado, para os períodos que possam ser negativos e para os períodos que possam ser positivos. E, portanto, já houve alguém que tenha dito isto, o treinador tem que ter sempre a mala feita à porta e a minha mala está sempre feita à porta.
Muito bem, vamos passar a uma primeira ronda de perguntas com os comentadores do Play-Off. António Oliveira, começo por si. Que pergunta que gostaria de fazer a este homem que tantos dissabores já lhe deu a nível desportivo? Primeiro cumprimentá-lo e dizer que é um prazer enorme tê-lo aqui a falar um bocadinho de futebol e a transmitir-nos as suas ideias, os seus conceitos e a partilhar este sucesso que teve, até porque nós, à exceção do Rui, somos treinadores ou ex-treinadores, portanto partilhamos, sabemos mastigar, maturar aquilo que é o inédito e o êxito das pessoas. Evidentemente que o Jesus, ao colocar a questão, ao responder à questão que lhe colocou, ele praticamente elimina 16 das perguntas que nós tínhamos para lhe fazer. Mas há muitas mais, não? De qualquer forma, há outras que se podem fazer, como por exemplo, qual foi o segredo para transformar uma equipa finalista numa equipa vencedora. Ele já mais ou menos nos explicou porquê, mas eu colocaria a pergunta das prioridades. Portanto, quando se tem sucesso, quais são as prioridades que um técnico de futebol no ano seguinte, quais são as prioridades para ter novamente sucesso, para repetir o sucesso? E esta pergunta que o António faz é pertinente e quem já passou por ela, como eu já passei, é mais difícil. É mais difícil tu trabalhares o sucesso com o insucesso. Parece que não, mas é. Para os adeptos não, mas para quem trabalha é mais difícil. Eu já tinha... Eu não, o Benfica já tinha sido campeão no meu primeiro ano. É mais difícil ao nível da motivação dos próprios jogadores? Não é da motivação, é tu conseguires alertar toda uma estrutura, não é? E principalmente os jogadores, que aquilo que tu ganhaste já faz parte do passado. E não há direitos adquiridos. E estamos aqui comigo estamos aqui 4 pessoas que já fomos jogadores e muitas das vezes os jogadores jogam cá direitos adquiridos. E quando se sai vencedor eles ainda estão mais convencidos disto. E portanto, é um problema, entre aspas, positivo, que eu já tive essa experiência e que eu tenho que saber que tenho que alertar as pessoas que trabalham comigo e principalmente os jogadores. Para o ano ainda temos que ser mais exigentes, mais responsáveis. Porquê? Porque ganhámos 3 títulos. Portanto, e tudo o que nós fizermos, para além que não seja o ganhar o 4º, aí sim, fazemos melhor, mas se não ganharmos 3 títulos, vão sempre comparar. Se ganhares 2, ganhámos 2, era bom há uns anos atrás, agora não, porque o ano passado ganhámos 3. E, portanto, nós temos que ter essa responsabilidade e tentarmos. Podemos não conseguir, mas temos de tentar ser melhores. E como é que isso faz? Libertando os jogadores para outra qualidade de trabalho dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo, fazendo crescer os jogadores mentalmente, que tem que haver muito mais seriedade que aquilo que já tiveram. Se houve a 100, tem que haver a 200%. E, portanto, todas estas questões são questões que para o ano tenho que ter cuidado com elas. Muito bem. Rui Santos, força. Bom, um prazer também ter o Jorge Jesus aqui connosco. Conheço o Jorge Jesus há muitos anos, vi-o jogar e há uns anos a esta parte identifiquei nele qualidades e, portanto, não me surpreende o trajeto que fez e, portanto, tudo aquilo que ele conseguiu e está a conseguir no futebol português não corresponde a nenhuma surpresa. As minhas perguntas têm um pouco a ver com aquilo que é o interesse, julgo que é o interesse público. As pessoas gostam de saber, e até em razão daquilo que o Jorge Jesus disse relativamente ao convite e à abordagem do Milan, a minha primeira pergunta era saber o que é que inviabilizou então o acordo, primeiro. Em segundo lugar, saber também, em função da pergunta que o João tinha feito, o que é necessário para renovar o contrato do Benfica agora nos próximos tempos. E uma terceira questão, que tem a ver com algo que eu julgo que é muito, as pessoas gostam muito de saber, se é verdade que nestes 5 anos, enquanto treinador do Benfica, o Sporting interessou-se pela tua contratação e, afinal de contas, o que é que aconteceu com o Porto? Toda a gente quer saber o que é que aconteceu com o Porto. Houve convites, houve hipótese de ir para o Futebol Clube do Porto. Acho que é uma boa oportunidade para desmistificarmos um pouco algumas coisas que andam por aí. São 10 perguntas. São 3. 3, mas... em relação à primeira, eu ao longo destes 5 anos no Benfica, eu era um treinador que era conhecido em Portugal, relativamente até chegar ao Benfica.
mas internacionalmente eu não era, não é? E estes 5 anos que eu estou no Benfica, o Benfica fez 5 anos, não digo ótimos, porque ótimos era termos conquistado, pelo menos, já não direi as 2 finais, porque tivemos a possibilidade, mas pelo menos ter ganho uma competição europeia. Mas ter chegado às meias finais, às finais, aos quartos de finais, fez com que eu, como treinador, principalmente na Europa, seja conhecido. E eu sabendo quanto isso é vantajoso para mim, eu não poderia, isto foi o que eu pensei, não é? Eu não poderia entrar num projeto, numa equipa, seja na Europa ou fora da Europa, onde eu não tivesse naquilo que a gente chama a montra do futebol, do mundo. Não é? Que não jogaste da Europa, no fundo, que era aquilo que ia acontecer com o Milan. Não é? E como essa equipa não estava nas competições europeias, porque eu, para além disso, se fosse monetariamente, eu tinha sido o Benfica, porque tive propostas que nem há comparação, ganhava mais um ano fora do Benfica que 10 anos que eu ficasse no Benfica. E, portanto, olhei sempre... Também para o plano desportivo. Para a vertente desportiva, porque tem sido assim até hoje. É verdade que eu hoje, sendo treinador do Benfica, tenho um salário, toda a gente o conhece, mas antes de eu chegar ao Benfica eu ganhei tostões e era treinador. Claro. E, portanto, soube sempre escolher o que eu achava que era o caminho mais, não digo mais fácil, mas o caminho melhor para chegar aos objetivos que eu tinha como treinador. E este ano eu tomei a decisão que tinha que ter, sempre tive. O Presidente sabia perfeitamente. O Presidente sabia com quem é que eu falava. Tinhas alguma esperança de... O Presidente sabia com quem é que eu falava, com quem os clubes que me queriam. Ele soube sempre tudo, ele sempre teve... Sempre informado de todas as situações. Porque ele sabia, porque ele conhece-me, para além de treinador, conhece-me como pessoa, não é? E eu já tive a oportunidade de dizer isto. Não quer dizer que eu tenha que ficar sempre grato toda a vida ao Presidente do Benfica e ao Benfica, não é? Mas a gratidão é muito bonito, acho eu, no ser humano. E, portanto, agora isso não me vai fazer refém toda a vida, não é? Claro. do Benfica, mas neste momento fez-me. E, portanto, por esses motivos todos... Jorge, mas se houver uma proposta agora nos próximos dias, nas próximas semanas, para a renovação do contrato, é uma coisa que tu encararias de bom grado? O Presidente sabe isso, agora isso passa sempre por ele. Não passa, ele já disse... O Presidente, eu quero renovar. Hoje já disse que por ele renovaria mais 3, 4, 5 anos. Na tua cabeça podia estar, bom, deixa-me cumprir o contrato e depois logo se vê, não é? Não, na minha cabeça está tudo aquilo que eu achar que é melhor para mim e para o Benfica. E o Presidente vai pensar da mesma maneira, não é? A outra questão, puseste-me 3, a outra questão dos 2 clubes rivais. Posso confirmar, porque o Presidente hoje já não é Presidente do Sporting, foi o senhor do Godinho Lopes. Exatamente. O outro clube, pelo respeito que eu tenho de ter a todas as pessoas que estão diretamente ligadas a essa questão, não penso que não tem muito interesse, porque não me fica bem. Acho que não me fica bem falar em relação... Como eu não estou aqui a falar em relação às possibilidades que eu tinha de ir para a Rússia, para a Turquia, vários clubes, e não falei neles, também não quero falar dos clubes em Portugal, com exceção do Sporting, que foi o Sr. Domingos Godinho Lopes que me convidou. E sentiu-se tentado ou não? Foi pena? Tentado. Foi pena? Eu não me recordo se ainda tinha contrato com o Benfica ou se acabava. Estava a acabar, julgo eu. Muito bem. Manuel Fernandes, força. Você que jogou, meu colega de equipe, jogou no Sporting em 75 com o Jorge Jesus. O meu primeiro ano de jogador com 24 anos no Sporting, eu já fui para o Sporting com 24 anos, tinha lá este pardalinho. Não, eu cheguei. Tinha vindo do Olhanense, mas fez a formação toda no Sporting. E vi logo que estava perante uma pessoa
acima de tudo, não, sem falar em treinadores, né? Mas estava perante uma pessoa séria, uma pessoa honesta, porque nós tínhamos um ambiente extraordinário dentro daquela equipa, que era uma equipa toda esfrangalhada do ano anterior, e começámos aí a preparar uma equipa para para preparar uma equipa para 2 ou 3 anos. E nós fizemos, pronto, foi o meu primeiro ano, fiquei muito satisfeito de Jesus estar comigo nesse ano, por causa da sua humildade. Era um puto com reguila, mas com pinta. Mas com pinta, era um puto de 20 anos, eu já tinha 24. E, portanto, agora queria-lhe fazer uma pergunta, e uma pergunta daquelas sérias agora. Se fosses treinador dos outros 2 candidatos ao título, e sabendo as características dos jogadores que eles compunham o plantel do Sporting ou do Benfica, ou do Porto, que são os candidatos ao título, se tinhas algumas hipóteses de impor o teu sistema de jogo e dar a dinâmica ofensiva que deste ao Benfica nesses clubes? Com os recursos atuais? Com os recursos do ano passado. Com os plantéis da época passada. Com os plantéis da época passada. Que terminou. Com os plantéis da época passada. Tanto de Sporting como de Porto. Não era a mesma coisa, mas o Sporting, mais o Porto, penso que o Porto tem umas características de jogadores individualmente que podiam perfilhar e podiam partilhar a minha ideia daquilo que nós tentámos, que fizemos no Benfica. O Sporting, mais este ano, o Sporting jogava, não digo totalmente, porque a ideia de jogo é uma coisa, mas em termos de sistema um bocadinho parecido, porque jogava com o André Martins ali a fazer um segundo avançado, mais um 10 que um 9,5, não é? Mas o Jardim também tentou no jogo Benfica Sporting jogar com dois avançados para penso eu que foi, não é? Só pode ter sido, para poder fazer uma pressão alta para que o Benfica tivesse alguma dificuldade na sua primeira fase de construção do jogo. Mas nós também sabíamos que à partida que eram esses 2 jogadores que poderiam jogar, e durante a semana também trabalhámos de uma forma de sair completamente diferente. Mas respondendo à tua pergunta, não é igual porque são 5 anos de trabalho, não é? 5 anos de trabalho onde nós escolhemos os jogadores para as características que eu tenho como ideia de equipa. Portanto, mas se chegasse e já tivesse aqueles jogadores, penso que poderia fazer a mesma coisa, mas não tão bem, como é óbvio, como tenho atualmente no Benfica. Muito bem. António Simões, de benfiquista. Ora bem, boa noite. Cumprimentar todos e particularmente Jesus estar aqui connosco e expressar-lhe o nosso apreço. Não no que diz respeito ao ter vindo do programa, isso é um prazer, com certeza, e esta casa tem a obrigação de o dizer, mas sobretudo da forma como se dirigiu a nós, ou seja, aquilo que é o reconhecimento e a simpatia com gente do futebol. Portanto, eu devo-lhe expressar esse apreço, porque é muito simpático da sua parte fazer isso. E sei particularmente como o amigo vê este programa, o que é muito bom para a SIC e é muito bom para nós saber que o treinador do Benfica vê o programa. 2 outras notas, dizer-lhe o seguinte. Eu penso que quando se põe a questão da cultura desportiva na Inglaterra, onde um treinador consegue estar tantos anos, mesmo sem ser consecutivamente vitorioso, devo-lhe dizer que o presidente do Benfica conseguiu fazer isso com o meu amigo, que é o reconhecimento da sua competência. Porque não ganhou todos os anos. Houve um ano que foi aquele após o Mundial, e vou-lhe fazer uma questão a esse respeito, em que apenas ganhou a Taça da Liga, mas o Presidente, convicto da sua competência, disse, não, é para ficares aqui. E isso julgo que é de sublinhar. E agora, dizer 2 pequenas questões. Exatamente após o Mundial de 2010, Jesus teve
levantou-se algumas questões, não no ponto de vista da competência, mas a forma como foi gerido e as dificuldades que é sempre quando vem um campeonato após o Mundial. Esta questão que eu acredito que o meu amigo já está a pensar nisso. Claro. Como é que eu vou gerir isto agora que vem esta gente toda do Mundial? Que não pode trabalhar como quer. Portanto, eu acho que esse é um grande desafio, um desafio técnico-profissional. É uma questão muito interessante. A outra, sabendo eu também, eu não quero que o meu amigo esteja a pensar que eu andei por trás a saber coisas a seu respeito, que é o direito à privacidade que tem no que diz respeito ao treino. Isso, para si, é fundamental. E, em função disso, como gosta de trabalhar, em função daquilo que possivelmente vão sair alguns jogadores, em função também no que diz respeito àquilo que foi uma pequena mudança no modelo de jogo este ano, no que diz respeito aos dois avançados, gostava-lhe de pôr esta questão. O que é que mais lhe agrada? Pode-me dizer que é em função dos jogadores que tem, mas dentro do seu conceito, que era aquilo no fundo, como Manuel falava, o conceito, se tivesse aqueles jogadores de Sporting, o que é que faria? Que é, se gosta de jogar mais com um jogador fixo e outro móvel, por trás, ou dois com mobilidade. Isto porque, a determinada altura, teve que o fazer, teve que o mudar. Mas a questão de mudar, eu sei porque é que mudou. Mas eu gostava de saber, portanto, qual é a sua preferência, qual é o gosto do... Se tiver as duas coisas, qual é que prefere? Qual é que escolhe? Em relação à primeira pergunta, é muito interessante porque vai colidir com a final do Campeonato do Mundo. Foi no meu primeiro ano de campeonato, portanto, que saímos vencedores, o Benfica tive esse problema. Porquê? Porque quando tu tens muitos jogadores nas seleções, não é? Nós temos que dar férias aos jogadores, não é? E, portanto, os jogadores foram chegando a conta-gotas, como se costuma dizer, e eu tive para preparar alguns jogadores que eram nucleares da equipa a jogar no 11 com o campeonato a pontos, não é? E eu sabia, só tenho duas hipóteses, ou não os ponho a jogar, não é? E vou trabalhando eles sem competirem e semana a semana nunca mais vou ter esses jogadores, ou ao risco que tenho que os pôr a jogar com os pontos, com os pontos em relação ao campeonato. E foi isso que eu fiz, e que me custou caro, mas não tens outro caminho, e este ano este ano não vai acontecer tanto, porque muitos dos jogadores que vão estar no Campeonato do Mundo no Brasil, penso que alguns não voltarão. Penso que alguns não voltarão, não é? Não voltarão para o Benfica. Para o Benfica, sim. Mas, e, portanto, não vou ter, se calhar, esse problema tão evidente como tive no meu primeiro ano. Portanto, já está preparado para perder Enzo ou Garay? Eu estou preparado para perder os jogadores que o presidente do Benfica acha que tem que ser, porque foi assim ao longo dos meus 5 anos, nada disto para mim é novidade, não é? Agora, eu tenho é que depois arranjar soluções, não é? Não sou eu, ele, não é? E o Rui, não é? Temos que arranjar soluções para podermos fazer face a isto. Em relação aos dois avançados, vou abrir aqui um bocadinho. Na privacidade. Mas estamos agora o campeonato está parado. É uma questão pessoal, o que é que prefere? Não é? Pronto, em relação aos dois... Não, é importante porque é assim. Nós jogamos quando uma equipa joga com dois avançados, cada treinador tem a sua ideia de jogo, tanto a atacar como a defender. E tu tanto podes jogar com eles na horizontal, portanto que é assim lado a lado, como na vertical, que é um atrás um do outro. E no meu primeiro ano eu joguei com o Cardoso e com o Saviola, não é? E porquê? Porque o Cardoso é um jogador mais fixo, não é? E nós podemos estar a falar aqui um bocadinho porque é que o Cardoso do Benfica faz tantos gols e na seleção do Paraguai não fazia. Exatamente por causa disso, quer dizer, eu fui à procura das características do Cardoso, sabendo que a zona do Cardoso onde ele é forte é uma zona de finalização, não é? É ali o corredor central. O Cardoso não é um jogador com muita mobilidade para que nas tarefas ofensivas possa dar alguma agressividade defensiva à equipa. Não dá, porque ele não... As características dele é essas. E, portanto, eu sacrificava, entre aspas, muito mais o Saviola. Ou, aliás, ou qualquer jogador que jogar atrás do Cardoso. Não é?
E, portanto, surtiu muito em efeito, porque também o Aimar e o Saviola, eles jogavam de olhos fechados, já do River Plate. E, portanto, aquilo estava muito bem trabalhado. Quando este ano invertemos o posicionamento da pressão, da primeira linha de pressão nossa defensiva, que é os nossos 2 avançados, teve a ver, como é óbvio, com a lesão do Cardoso, mas antes do Cardoso se lesionar, nós já estávamos a trabalhar um bocadinho nessa vertente, de fecharmos o que é a largura, do que é vertical, do que é horizontal, e isto tudo é treino, quer dizer, isto que está aqui a falar é estes 2 jogadores, como é que eles têm que correr, como é que eles correm sem bola quando se está a defender. E portanto, nós partimos para essa ideia na segunda volta. Também estávamos a sofrer muitos golos na primeira volta. Nós, na primeira volta, sofremos, acho eu, 12 golos. No total, sofremos 18. Ou seja, na segunda volta só sofremos 6 golos. E eu senti que tinha que mudar a ideia da equipa defensivamente, não só na dinâmica do jogo, mas também na bola parada. E não está nada arrependido? Não, e vai ser para continuar. É mesmo para continuar. E vai ser mesmo para continuar. Agora é que não explicas. Agora é que disse qualquer coisa. Agora é que se abriu um bocadinho, não é? Agora não te explicas. Não, para continuar, a ideia vai passar. Também não é surpreendente. Também não é surpreendente. Porque vê-se que há não é se Rodrigo fica ou não. Também. E também na abordagem ao treino, não é? Nós estamos aqui, somos homens do futebol e estamos a falar de futebol. O Benfica, em termos de sistema, aquilo que se chamam números, não é? Joga num 4-4-2, não é? Como é óbvio. Quando tu partes para um sistema, nenhum sistema é o mais perfeito, não é? Mas quando tu partes para um sistema, seja o sistema que for, porque há treinadores, há colegas meus que eu já ouvi dizer que isso é números, que isso não tem importância nenhuma. Mentira. Aquilo é o princípio de tudo, até na condição física. E, portanto, todos os sistemas que um treinador acha que é o melhor para a sua equipa, aquilo depois tem que ser partilhado com a ideia dele dos movimentos defensivos e nos movimentos ofensivos. E, portanto, quando há uma geometria desta ideia de 4-3-3 ou 4-4-2, aquilo obedece, quem sabe, não é? Obedece a determinados movimentos quando tu tens bola e quando não tens bola. Mas tu depois vais criar, cada treinador depois vai criar as suas ideias em função da forma como tu queres atacar e queres defender. E, portanto, nós com esses 2 avançados, não é? Quando começámos a jogar com eles na vertical, começámos a ser uma equipa que continuávamos a pressionar alto. Acho que esta característica do Benfica, ao longo destes 5 anos, implantou nesse mundo fora. Só havia uma equipa que fazia isto, que era o Barcelona. Não é? Hoje você vê todas as equipas quase na Europa a fazer isto, a fazer pressão alta, logo à saída, na primeira fase de construção do jogo. Os meus jogadores que jogavam nas seleções, da América Latina, por exemplo, uma vez eu falava com o Cardoso disse-me: Mister, o meu treinador do Paraguai diz que tu és louco, não é? E para o cenário assim, que eu era louco, isso daí eu dava bem, vamos ver. É preciso pulmão, não é? Não é só preciso pulmão, é preciso tu, durante a semana, explicares a toda uma equipa que, quando está a defender, porque naqueles são os primeiros, não é? Como é que ela tem que se posicionar, como é que ela tem que se movimentar para fechar linhas de passe. Isto é muito trabalho, e porque estamos aqui a falar homens que são homens de futebol, porque sabem exatamente aquilo que eu estou a dizer. E por isso é que eu às vezes, e por isso é que eu vejo o play-off, custa-me eu ver pessoas que são médicos, advogados, a falar sobre futebol. Eu não sei falar sobre medicina, é que eles sabem falar sobre futebol. Faz uma grande confusão, está a ver? Ganda, não digo grande. Grande confusão. É aqui de Lisboa. Mas em Sarilhos eu também digo isso. Mas sei que é grande, e já explico. Isto é a cultura do sul de Lisboa. De várias palavras. E em Sarilhos também, pá, em Sarilhos também é agora, assim. não é? E, portanto, tudo isto... Pronto, respondendo ao Simões,
mudámos completamente a nossa ideia de No fundo, isto significa aquilo que temos várias vezes dito. Eu defendia sempre que o Jesus segue religiosamente a formação e a escola holandesa. Sempre o disse desde o princípio. Isto quer dizer que há uma preocupação no treino através da metodologia que ele aplica e utiliza. Aliás, ele andou vários meses a estudar o futebol holandês antes de começar, se calhar, a pensar que chegava a atingir este patamar, que eu espero e acredito que ainda o atinja, ainda o suba um bocadinho mais, suba mais ao cimo da montanha. Que é aquilo que a gente chamava há muitos anos, que eu já estou um bocado retirado disto, que é menor esforço, mais inteligência a jogar. Os jogadores têm que saber qual é o espaço que ocupa. E, portanto, faz menos esforço, joga com mais inteligência. Exatamente. Cansa-se menos, preenche mais aquilo que... Exatamente. Mas isso, obviamente, que requer muito treino, muita sabedoria, muito ensinamento. E daí o sucesso e aquela beleza que o Benfica às vezes coloca, a tal nota, o registro artístico coloca, diferente de quase todas as outras equipas, ainda com alguma tristeza eu o admito, porque para mim o Porto joga sempre melhor que todas as outras equipas. Mas tenho que reconhecer que o Benfica a jogar, enquanto o Jesus... Eu só queria reforçar isto que o António está a dizer, porque há muita tendência a dizer assim, esta equipa está mal fisicamente. Não é? Uma equipa está mal fisicamente quando taticamente está mal. Claro. Porque ela é obrigada a correr o dobro. E por isso é que se diz que ela não é fisicamente. Ela está mal taticamente, não é fisicamente. Claro que estas duas componentes do treino, a tática e a física, elas estão unidas e têm muita influência em todo o desenrolar do jogo. Mas é ao contrário. Porque o jogador, como não está bem taticamente, corre muito mais, cansa-se muito mais e, portanto, parece que chega a uma altura que ele está cansado e esta equipa está mal fisicamente. Ela não sabe é correr. E não pensa, e não pensa. Só no seguimento do que o António Oliveira, e nós estamos aqui a falar de futebol, e nós falamos através de uma experiência deste capital, não é porque sejamos com certeza mais inteligentes que os outros, mas temos um trajeto de vida e permita-nos que digamos alguma coisa. Mas no seguimento do António eu dizia duas coisas. A primeira é que, de facto, hoje joga-se em 50 e 60 metros. E, portanto, a ocupação de espaços, por isso é que aparece a pressão alta. É fundamental. Antigamente, quando havia pressão alta, havia um destape lá no meio por trás que não era possível fazer. E, por outro lado, e no seguimento daquilo que o Jesus disse, que é a questão de o jogador taticamente que não está bem, que não percebe, que não tem relação com o jogo, se cansa mais. Isso tem a ver com aquilo que é a grande proposta, na minha opinião, de há anos para cá e cada vez é mais, em que o jogador tem que ser muito mais culto que era anteriormente. Porque isto obriga a, exatamente na economia de esforço, entre aspas, porque nunca há economia, porque o jogador pode correr menos, mas tem que pensar mais, portanto nunca há uma economia de todas as componentes, o que é a confirmação desta evolução do futebol, que tem a ver, e aqui exige entre o treinador, do treino. Claro. E isto faz-se com o treino. Claro. Mas se fizerem o desenho, há quadrados onde o jogador tem que estar sempre. Sim, claro. Entendendo da vossa os quadrados têm que ser sempre Manel, eu já disse isto aos meus jogadores. O futebol está a evoluir. Isto é outra coisa que muitos colegas meus dizem, que o futebol já se aprendeu tudo, não há nada para aprender. Quem pensa assim vai morrer rapidamente. Fica para trás. Fica para trás. Mas o futebol vai evoluir tanto, que eu já passei isto aos meus jogadores e as minhas equipas vão começar a trabalhar em cima disso. Hoje não vai haver nenhuma equipa que só comece e que tenha uma ideia de um sistema de jogo ou de uma ideia de jogo. Não. O futebol hoje, que é coletivo, vai passar como o handball, vai passar a ser como o basquetebol, onde tu durante o jogo vais mudar mais que uma vez o teu sistema de jogo e a tua ideia de jogo. E para isso tens que ter jogadores com muita cultura tática. E para isso vai exigir cada vez mais haver melhores treinadores e a perceberem melhor disto. Mas sabes que isso tem a ver com aquilo que eu li, que tu disseste no jornal A Bola, acho que foi ontem, em que dizes que, de facto, há treinadores, e isso é um mal, e está-me a preocupar, porque eu, antigamente, nem os clubes ingleses não os via jogar assim, e hoje já o estou a ver assim, é que cada vez os treinadores põem as equipas a reduzir as linhas de passe, a jogar com os blocos muito juntos, e depois há zonas de penetração. E daí tu dizes que às vezes tem que se fazer como o basquete, com o handball, arranjar duas ou três alternativas e comunicar para os jogadores. Não se pode fazer paragens como se faz no basquete e no handball. Não se pode fazer paragens, mas ter um jogador que lhe comunique e que lhe diga as coisas. Deixa-me só dizer uma coisa. Nós falamos aqui de um conceito, que é o conceito da pressão alta.
Eu lembro-me quando o Jorge veio de Braga para o Benfica e introduziu esse conceito de uma forma que eu acho que foi magistral no futebol do Benfica. Eu chamei-lhe o mestre da pressão alta, o mestre da tática, exatamente porque eu acho que ele conseguiu introduzir no Benfica um conceito que é muito difícil, principalmente com os hábitos e com a escola do futebol português. Era muito difícil. Introduziu isso e o Benfica jogou nessa primeira época do Jorge de uma maneira absolutamente invulgar, excepcional. Mas ele sabe que foi a melhor de todas também. É verdade que sabe. É verdade eu que era sabe. Treinador de Leiria e quando joguei contra o Benfica ia assustado. Ia assustado. Tinha um leque de jogadores. Não, excepcional. Aquele trio da jogadores. Aimar, Saviola e Cardoso. O Cardoso parado, mas os outros dois era uma coisa do outro. E Di Maria e Ramírez. E Fábio Coentrão. Mas eu sobre isto tinha uma curiosidade, não sei se temos tempo. Não? Temos. Tinha uma curiosidade que é, o Jorge implementou, eu percebo essa lógica de não se atar, digamos, a um sistema único, e o futebol, a evolução do futebol vai nesse sentido. Mas claramente há um sistema base no Benfica que está implementado, que é o 4-4-2. A minha pergunta é, o scouting do Benfica está preparado para, quando saem os jogadores, identificar os jogadores para o 4-4-2, ou o Jorge Jesus está preparado para mudar o sistema de acordo com características dos jogadores que, entretanto, possam ser contratados e não se encaixem nesse 4-4-2? Não, é um pouco as duas coisas, ou seja, os scoutings do Benfica e toda a prospeção, não é? E também a formação já é diferente, porque a formação, se falarmos na formação, estamos a falar em termos da ideia de equipa de sistema, da equipa principal e das equipas de formação. E no Benfica há equipas da formação que jogam em 4-3-3 e não jogam em 4-4-2 e eu acho bem. Acho que... Não uniformizar? Não, acho uma das grandes equipas do mundo que vocês todas sabem começou a fazer isso foi o Ajax. E chegou-se à conclusão, quanto mais deres a uma criança ou a um jogador várias vertentes de sistema, ele vai sempre evoluindo. Ele não conhece só esse, conhece mais que um. E quando tu quiseres o trabalhar, ele tem muito mais facilidade de aprender. Não só modelo esgota. Tem muito mais facilidade de aprender. E o Benfica, neste momento, a prospeção, que é completamente diferente da formação, as pessoas de scouting já andam por esse mundo fora, o Benfica trabalha muito bem nisso. O Presidente sabe que nós elaboramos um perfil de jogador por posição e todos os scoutings sabem, se formos buscar um lateral direito tem que ter este perfil, se formos buscar um avançado tem que ter este perfil, trabalhado pela nossa ideia. Mas esse jogador que tem esse perfil, tu tens conhecimento dele? Tem que ter, evidentemente. É assim, até uma certa idade. Eu não conheço os jogadores eu digo, todo mas mundo. é para a equipa principal. Sim, como é óbvio. Como é óbvio, mas o Benfica neste momento tem a equipa B, não é? E o Benfica faz contratações com jogadores a 9 anos, 20 anos. Eu não posso estar a perder tempo com esses miúdos, como é óbvio, não é? Eu tenho que perder tempo com aqueles jogadores que nós achamos que vão fazer parte dos 25 jogadores do plantel principal. Agora, eu tenho conhecimento deles, mas isso são jogadores que é para ser trabalhados e se amanhã conseguirem, chegarem à equipa principal. Agora, eles são logo todos analisados e requisitados com aquele perfil individual que tem que ter. Por exemplo, o exemplo do Candeias, por exemplo, como é que funciona? É proposto ou és tu que pedes em função daquilo que tu achas que é o perfil do Não, jogador? é assim. Nós temos uma pessoa que trabalha diretamente comigo e com o Presidente, que foi jogador e que tem conhecimento muito profundo também das minhas ideias, que é o Rui Costa. E o Rui Costa sabe muito bem as minhas ideias. E o Candeias é um jogador que, quando jogávamos contra as equipas onde ele estava, eu realçava sempre o cuidado que tínhamos que ter com as características daquele jogador. E, portanto, tudo isto pressuposto que, à partida, eu tinha gostado do jogador, como é óbvio, não é? Claro. E, portanto, e depois há aqui esta questão que é muito gira, falarmos sobre ela. Todos os jogadores que vêm para o Benfica, e para as outras equipas, eu sou treinador do Benfica, não é?
vêm com a ideia e com o sonho, não é? São reforços, vêm para o Benfica para jogar. Claro. E quando chegam ao Benfica dizem assim, cuidado, isto aqui há jogadores com muito valor. E alguns jogadores têm alguma dificuldade de adaptação. Tremem. Não é o tremem, começam a ver que os jogadores que estão cá, não é? São jogadores com muito valor e para eles lá chegarem não vai ser fácil. Jorge, já vamos continuar a nossa conversa, temos que fazer apenas um curto intervalo. Vamos continuar a falar sobre o Benfica com o Jorge Jesus e ainda vamos falar sobre a Seleção Nacional, naturalmente. Até já. Sabia que a Valor Pneus já valorizou 1 milhão de toneladas de pneus usados, contribuindo assim para o ambiente, a promoção do emprego e da riqueza nacional. Para a Valor Pneu, no valorizar é que está o ganho. I'm lost. You're never going to be happy cooking for someone else. So what are you gonna do? You're gonna laugh. Tony, Carl's got a taco truck. For real? O chefe, nos cinemas. Sabes qual é o segredo para um cabelo saudável? A força! Garnier Fructis Força e Brilho. Um cocktail único de vitaminas que fortalece o coração do cabelo e feito de frescura intensa. O cabelo fica 2 vezes mais forte. Fructis dá-te a força para brilhar com Garnier Fructis Força e Brilho. Quero ir a Veneza. Sobretudo, quero encontrar o meu hotel ideal. E reservar? Quero reservá-lo pelo melhor preço. Mostras-me como? Hotel Trivago. Nós, Primavera Sound, nos dias 5, 6 e 7 de junho no Parque da Cidade, Porto. Não somos 10, não somos 11, nem 12, nem 13, nem 14. Somos 15 milhões espalhados pelo mundo inteiro. E sempre que o grande momento chegar, vamos cantar todos a uma só voz. Esta é a tática que faltava. Juntos, vamos dar ainda mais força à nossa seleção. Somos seleção, somos Portugal. Melhoramos um clássico com uma promessa. Sem vermelhidão, garantido. Descubra o novo design com a redução de pressão das lâminas. Novo design Gillette Mach 3. SIC Notícias, melhor canal de informação. Obrigado pela preferência.
Seja de novo bem-vindo ao Play-Off. Hoje estamos todos à conversa com o treinador campeão nacional Jorge Jesus, treinador do Sport Lisboa e Benfica. Jorge, há pouco estávamos a falar da forma como trabalha. Disse recentemente numa entrevista à Benfica TV, e estou a citá-lo, a minha metodologia de treino demorou muitos anos a ser concretizada. Há, portanto, um método Jorge Jesus, uma escola Jorge Jesus? Eu não direi que há uma escola Jorge Jesus. Há uma ideia minha em relação àquilo que eu quero que as equipas joguem, como é óbvio. A minha metodologia em relação àquilo que eu faço a ligação entre a minha ideia de jogo, não é? Porque tem que haver uma ideia de jogo, o treinador tem que ter uma ideia para passar, neste caso, aos jogadores. Hoje não se vai para... Um treinador não mete 11 jogadores a jogar e cada um dá o pontapé na bola como quer, não é? Isso não existe, nem com os melhores jogadores do mundo isso faz uma equipa, não é? Porque já foi provado. Portanto, há uma ideia de técnica, não é? E tática, como eu quero que a equipa, portanto, defenda e ataque, como é óbvio, não é? Mas depois, para tu criares isto, não é? Tens que ter uma metodologia de treino, como é que tu exerces, não é? Os teus exercícios para essa ideia. E tudo isso foi criado por mim. Eu, ao longo destes anos, criei uma bateria de treinos. Claro que isto também não é só isto, um treinador de futebol não é só isto. Também há a componente científica, não é? As novas tecnologias hoje ajudam-nos imenso. No treino e saber o que fizeste bem e o que não fizeste tão bem, mas aí as novas tecnologias ajudam, mas se tu não conseguires ver, também não dá nada, não é? Portanto, as novas tecnologias ajudam, mas atenção, tem que ser sempre aquilo que tu possas observar, analisar e corrigir. E, portanto, nós achamos que estamos no caminho certo, porque os resultados esportivos têm indicado isso, mas sempre a evoluir. O treino é uma constante. Lá vou eu dizer a mesma frase que eu gosto de falar, e toda a gente sabe de quem ela é: a prática é o critério da verdade, não é? Mas tu, não é? Se tu só repetires, também não evoluís. Portanto, tens que ver a teoria, não é? A tua teoria, tu tens que fazer uma reflexão da prática para não estás só a repetir. Porque se tu repetes sempre a mesma coisa, também não evoluís. E, portanto, o treinador tem que estar sempre a evoluir todos os dias, e todos os meses e todos os anos, para poder criar também ideias novas da sua ideia de jogo, não é? E por isso é que eu volto a dizer, por isso é que eu digo que o treinador é um criador. O futebol é arte. Os jogadores de futebol praticam arte. É? Porque jogar com os pés não é a mesma coisa que jogar com as mãos. Tu jogas com as mãos, mas tens os dois pés assentos no solo. E tu, o futebol, jogas com um pé no solo e o outro anda sempre no... Isto é o desporto mais difícil do mundo. Não é? E, portanto, os jogadores, não é? Tudo aquilo que eles fazem, e se a gente quando põe em repetições vê que aquilo é arte, e o treinador também tem que saber acompanhar esta arte e tem que ser um criador, não é? Claro que há muita coisa. Eu quero saber que a minha equipa jogou ao domingo e à quarta-feira e depois vai jogar ao domingo. Como é que eu sei que ela está fatigada, cansada? Claro que o meu olhómetro, como costumamos dizer, não é? A nossa experiência, dá para perceber. Mas temos que recorrer à ciência, não é? Temos que recorrer às análises ao sangue, a não só, não é? Os check-ups dos jogadores. Portanto, tudo isto, não é? Todas estas nuances fazem o complemento do que é o treino, do que é o treinador, daquilo que ele tem que saber. Agora, para isso, não é? Tens de ter uma equipa técnica também à altura para te poder ajudar, para te dar ferramentas, não é? E depois tu, pelo menos eu sou assim. Aplicas. Jorge, e qual é que é a parte do trabalho que mais gosta enquanto treinador? O treino tático com a equipa, o trabalho individual especializado com o jogador, o jogo em si, estar a ler as incidências do jogo, o que é que lhe dá mais prazer? Sabe, todas elas estão ligadas uma coisa à outra, não é? Porque, como disse bem, não é? Há o trabalho tático, coletivo, há o trabalho sectorial e há o trabalho individual. Tudo isto engloba tudo. Isto é uma ligação para a valorização da equipa individualmente e coletivamente. E tu tens... Isto é bonito o que eu estou aqui a dizer, não é? Mas saber fazer, potencializar isto é que é... Porque isto não vai nos livros. Estás a entender?
O que vem nos livros é trabalho coletivo, trabalho sectorial e trabalho individual. Agora, como é que tu consegues pôr individualmente a render mais este jogador? Como é que tu consegues coletivamente, taticamente, a pôr este jogador mais na tua ideia de jogo, não é? E, portanto, isto é um trabalho apaixonante, isto é um trabalho que requer uma equipa técnica, que é o caso da minha equipa técnica, que já trabalhamos há muitos anos. Portanto, não diferencia o prazer que tem em nenhuma parte dessas vertentes? Porque elas estão ligadas todas umas às outras. Agora, posso lhe dizer que me dá, talvez, o posicionamento tático, não é? Dá-me um certo gozo, porque quando tu chegas ao jogo e vês os teus jogadores, como é que eles têm que ganhar o espaço ao adversário e têm que fazer aqueles posicionamentos e a bola vai lá entrar e tu dizes assim, isto foi o que a gente treinou, não é? Portanto, dá-nos um certo prazer, porque o trabalho, a gente está a ver o trabalho recompensado. E outra coisa que nós também ouvimos muito no futebol, os meus colegas às vezes dizem assim, a nossa equipa tem um jogo controlado, não é? É verdade que essa componente do jogo é importante, mas tu tens que ter a outra vertente, ou seja, tu para dominares o adversário, podes controlar o jogo, mas tens que dominar uma coisa que é muito importante, que é o espaço. E tu podes controlar o jogo, mas se não conseguires dominar o espaço, nunca és uma equipa vencedora. E isto é a história da posse de bola com objetivo ou sem objetivo. Uma outra questão, Jorge Jesus Siqueira, o seu lateral esquerdo, numa entrevista a uma rádio brasileira, disse, a falar sobre o que se passou esta época, e vou citá-lo: imaginem como foi a pressão para os jogadores, com o país inteiro a pedir a vitória para dedicar ao Eusébio. A morte do Eusébio foi um ponto-chave na união do grupo do Benfica, foi um marco na união do plantel, na sua opinião? Eu não direi um ponto-chave, mas direi que muitos jogadores do Benfica, novos e não novos, naquele dia perceberam o que era o Benfica. O que é a cultura do Benfica e o que é a paixão do Benfica. E tenho a certeza que não foi por esse facto que o Benfica saiu o vencedor do campeonato, como é óbvio, foi pelo trabalho, pela qualidade, mas aquele momento, muitos jogadores jovens, e não só que chegaram ao Benfica, perceberam que ali, naquele clube, estamos a falar daquele clube, que há uma responsabilidade e há uma pressão constante de tu que tens sempre que ganhar. E calhou na semana do Porto, não é? Nós fizemos um excelente jogo, ganhamos 2-0, entramos para esse jogo com uma crença muito forte, porque já vínhamos de uma recuperação pontual, não é? Nós à 8ª jornada tínhamos 5 pontos de atraso, não é? do primeiro classificado, que era o Futebol Clube do Porto, não é? E nesse jogo nós sentimos que foi o jogo que deu o clique à equipa, que deu o clique, não só por ser o Porto, não só porque naquele jogo nós ganhámos 3 pontos e, salvo erro, passámos à frente do Futebol Clube do Porto, mas penso que este foi aquele jogo fundamental para toda a gente, não só os jogadores, mas até os próprios adeptos do Benfica acreditarem mais na equipa. Muito bem, António Oliveira, vamos a mais uma ronda de questões. Não, a questão que eu colocaria é exemplo do que já fez com o Fábio Coentrão no passado, com o recuo para extremo esquerdo, de extremo esquerdo para defesa esquerda. Se por acaso o meu querido amigo está a pensar fazer o mesmo com o Candeias do lado direito. Não. Mas eu fazia já as outras questões. Depois, se tivesses possibilidade de ir buscar um jogador ao Porto e outro ao Sporting, quais jogadores escolherias? Pergunta interessante. E a outra, já percebi também que já estás pronto para refazer novamente a equipa. Portanto, a questão era se estarias ou não, já percebi que estás, portanto esta não faz, vou deixá-la cair. Mas gostava que me respondesse a estas duas questões. Muito bem. Em relação à primeira pergunta do Fábio Coentrão, já tive a oportunidade de dizer isso. Nós treinadores, tu também foste treinador, sabes? Isto é no sentido de poder vir a ser uma nova criação tua. Tu foste treinador e nós sentimos isto, dá-nos algum prazer. Todos os jogadores são nossos do ponto de vista de trabalho. Mas aqueles jogadores que nós dizemos que é os jogadores do treinador é aquele que a gente
agarra nele, ele é avançado. Neste caso estamos a falar do Fábio Coentrão, toda a vida jogou como extremo e pusemos-o como lateral esquerdo e fizemos dele um lateral esquerdo que hoje é da seleção e joga numa das melhores equipas do mundo, que é o Real Madrid. Esse é o jogador do treinador, como o Enzo é o jogador do treinador, como o Matic é o jogador do treinador, porque jogam em posições diferentes antes de chegar às mãos do treinador. Não é o treinador Jorge Jesus como pode ser outro treinador qualquer. Isso eu considero que esses jogadores chama-se o jogador do treinador, mas volto a frisar, todos os jogadores são do treinador, mas ali houve uma mão, houve uma adaptação, houve o olhar, houve o criar. Chamo-lhe criação, não é? Mais criação tudo que outra coisa. Houve o criar de tu fazeres um jogador à imagem da tua ideia de que tens como equipa. O escolher o Porto, na minha opinião, individualmente tem excelentes jogadores. Há algum que goste mais? Não nos leves todos, leva só um de cada. O Porto tem 2 jogadores, como os jogadores do Benfica, por isso é que os jogadores do Benfica são requisitados para as melhores equipas do mundo. O Porto tem 2 jogadores que, na minha opinião, jogam em qualquer equipa do mundo. Um chama-se Mangala e outro chama-se Jacques Martínez. O Sporting, não é? Na minha opinião, gostava em termos de quantidade, gostava de poder trabalhar um William Carvalho, por exemplo? É um dos jogadores que eu ia falar do Sporting, não é? O Sporting também tem alguns jogadores de nível elevado e principalmente esse jovem jogador, face às suas qualidades físicas que ele tem para ocupar aquela posição chamada, que normalmente chama 6, eu chamo 4, não é? Isto vem um bocadinho a história daquele número do Lisão, não é? Deixa de dizer que ele é o 3, o Lisão para mim é o 3, porque eu dou números aos meus jogadores, não é? Às posições, não é? E portanto o William para mim é o da posição 4. Um Guardiola. Hã? Um Guardiola. O William é o 4? Na minha posição do 11 ao 11. Do 1 ao 11. Não é? Do 1 ao 11. Eu quando falo para um jogador que joga naquela posição, eu não digo assim, vamos imaginar, o Matic jogava naquela posição, não é? Eu não digo para o outro jogador que joga naquela posição, tem que fazer aquilo que o Matic faz, eu não digo isso. Tu tens que fazer aquilo que é a posição número 4, que é aquilo que eu trabalho, defensivamente e ofensivamente, tu tens que saber fazê-la. Agora, podes fazer melhor ou pior, tecnicamente, porque há as características de cada um são diferentes, não é? Então, o defesa esquerda é o 6? O defesa esquerda é o 6. E o Luizão, a camisola dele... É o 3? Não, a camisola dele não é o 3. É o 4. É o 4. Acho que é o 4. É o 4. E eu, naquilo que é do 1 ao 11, a posição dele é o 3. E por isso é que eu disse ali num jogo qualquer que a camisola do Luizão era o 3. Foi o jogo com o Tottenham. Sim, porque exatamente porque... Vamos ver algumas imagens. Vou convidá-lo ao Jorge Jesus e aos restantes comentadores desse jogo frente ao Tottenham. Certamente, Jorge Jesus, aqui houve celebração, houve alegria e houve, como se costuma dizer no futebolês, banho de bola? Eu quando vejo isso faz-me rir. Tem uma nova dança. E aqui? Aqui estava visivelmente satisfeito, não, Jorge? Mas eu fiquei a apreciar este treinador, sabe? Eu tive a oportunidade de dizer isto. Tim Sherwood. Eu naquela altura, aquilo foi instantâneo. Foi no calor. Eu quando fiz aquele movimento, claro que tinha sequência, não é? Tinha sequência que eu não gostei da maneira como ele me falou. Parecia que está bem, que ele é inglês, eu sou português, para ele, não é? Normalmente os ingleses têm alguns complexos de superioridade e que estava a falar para o portuguesinho, não é? E eu esperei ter uma oportunidade, não é?
esperei ter uma oportunidade e fiz aquilo. Eu hoje, se quiser fazer, não sei, não é? Mas eu, quando olho para aquilo, farto-me rir. Eu quis dizer, quando eu fiz assim, tu não estás a ver nada, não é? E estás a levar um grande abate. Mas depois também pensei, espera aí que só estou a ganhar 1-0, isto ainda não acabou, não é? Isto ainda pode mudar, não é? E depois, quando estava 3-1, fiz mando, chorei. Depois disse-lhe outra coisa e ele chegou ao pé do meu ouvido. Disse-me tanta coisa, mas eu fiquei a gostar dele, gostei do caráter dele, gostei da forma como ele reagiu para mim, porque eu depois estive a ver um jogo dele na televisão no qual ele estava a perder 2-0 e faz o 3-2, eu dei um salto, estava em estágio, parecia que tinha sido um gol de algum amigo meu. Fiquei a gostar dele, palavra. Eu gosto de gente. E portanto ficou essa empatia. Gosto de gente que enfrente. Muito bem. Jorge, vou convidá-lo a ver uma outra imagem, uma imagem que de alguma forma ficou marcante, que diz respeito à final da Liga Europa. É o momento em que o Jorge Jesus encontra o presidente Luís Filipe Vieira. Jorge, o que é que se sente numa altura destas? E isto, para todos os efeitos, é uma imagem, se calhar, ternurenta mesmo, a forma Sim. como se encosta ao Luís Filipe Vieira. Sim. Ele disse... Tinha muito orgulho na equipa e muito orgulho naquilo que tínhamos feito naquele dia. E foi um momento doloroso para si, naturalmente. Foi um momento doloroso, por não termos ganho a final, como é óbvio, todos os benfiquistas e todos, da maioria dos portugueses. Mas foi um conforto muito grande naquela altura ouvir dizer o presidente que tinha um grande orgulho na equipa e também em mim. Muito bem. Rui Santos, força, avança. Bom, uma das questões, estávamos a falar de jogadores, de possíveis entradas e saídas, percebemos todos que o Luizão e o Enzo Pérez são duas figuras cruciais no futebol do Benfica e eu gostava de perguntar qual é o jogador neste momento mais difícil de substituir. Quer dizer, é difícil controlar esses movimentos de entradas e saídas, mas há jogadores mais influentes do que outros e nesse plano qual é o jogador mais difícil de substituir. Por outro lado, há bocadinho o Jorge dizia que as coisas no futebol do Benfica não acontecem por acaso. Tem muito a ver com o trabalho. Mas há uma coisa que está a acontecer neste momento, é que em função da pulverização de jogos que tornam os calendários muito preenchidos, há cada vez menos tempo para trabalhar. Como é que se resolve isso? Quer dizer, o Benfica nas Champions, o Benfica em todas as frentes. A certa altura para o treinador não fica difícil começar a passar a mensagem, novas mensagens por falta de tempo para trabalhar e para passar essas mensagens. Por outro lado, gostava de saber o que é que mudou na estrutura do Benfica, se é que mudou do primeiro ano até agora. Nestes 5 anos, se houve alguma evolução da estrutura e se ela dá hoje mais conforto ao treinador do Benfica do que dava antes. E, finalmente, a questão Cardoso, que é uma questão... Os meus colegas jornalistas devem estar à espera desta questão e eu quero-lhes fazer a vontade. Então, que é o que é que, em termos da liderança, representou o caso Cardoso relativamente ao que se passou na época passada, começo da época e depois ao longo da época. Depois, muitas perguntas, vamos lá. Então, Cardoso, a forma de trabalhar quando estamos no meio da competição... calendário, portanto, da calendarização. E o jogador mais difícil de preencher e estrutura. E a estrutura. O jogador mais difícil para nós treinadores é sempre aquele que é o pensador do jogo, não é? Como é óbvio, quando tu tens. Há treinadores que não conseguem ter, não é? Consideras que é o Enzo? E o Enzo é o jogador que é o pensador do jogo, não só quando tem a bola, como é óbvio, mas que também quando estamos em tarefas defensivas, para além de nós repartirmos o nosso trabalho com a responsabilidade do Luizão na última linha ser ele responsável pelas ideias da equipa e o Enzo da segunda linha portanto, para a zona da decisão ser ele responsável. Estamos a falar ofensivamente, como é óbvio. E tens no plantel um jogador que substitua o Enzo no caso dele sair neste momento? Ou é preciso ir à procura dele? Não, é assim... Tu, como treinador ou como jogador, há jogadores que têm essa aptidão, há jogadores que tu falas para eles, então aqui 3 colegas sabem que tu falas para eles taticamente e eles percebem o que tu estás a dizer, eles sabem, para além de saber o que é que tu sabes, do que tu estás a dizer,
eles sabem passar para os outros, porque há muitos que percebem, mas não sabem passar para os outros. Às vezes até ao contrário, mas vale estarem calados, não é? E, portanto, o Enzo sabe passar para os outros a ideia que se tem de alguns movimentos ofensivos e defensivamente. E, para além disso, o Enzo é um jogador com um caráter muito forte. O Enzo não é só um jogador forte quando tem bola, o Enzo é um jogador forte quando também o Benfica não tem bola, não é? E isso é que faz a diferença. Porque hoje um dos grandes lemas de um treinador que vai ter no futuro, e aqueles que trabalham com os grandes jogadores, com os jogadores de talento, não é? É tu pôres na cabeça deles que também têm que defender. Exatamente. Isto é que é o grande lema do grande treinador, do treinador que trabalha jogadores top, não é? Tu pôres o Ronaldo a defender. Tu pôs o Messi a defender, tu pôs o Nick Caetano a defender, o Bale, não é? Pôs o Saviola ou o Aimar a defender. Claro. Isto é que é difícil. Isso é que é o futebol moderno. Já ganharam tudo. Isto é que é difícil. Isso é que é difícil. Esse é que é o grande desafio. Esse é que é o grande desafio, sem interromper aquilo que o Rui, portanto, as perguntas são muito mais relacionadas com o jornalismo do que como treinador. Compreende-se. Há aqui umas curiosidades do jornalista. Mas eu acho que o grande desafio que se põe, não só no futebol, na própria sociedade, e aos treinadores, julgo eu, é como é que se motiva, qual é a autoestima dos jogadores. Não só para aquilo que já ganharam, mas para aquilo que também sentem que estão muito bem na vida. Portanto, esse é que é o grande desafio da sociedade. Porque quando se ganha, e se ganha muito dinheiro, é muito importante ter um treinador que consiga. Eu penso que é muito mais, o desafio é muito mais difícil para o treinador nos tempos de hoje, criar condições que o discurso consiga motivar aqueles jogadores para treinar todos os dias. A questão de jogar, essa está arrumada. Toda a gente quer jogar. A discussão levanta-se é que uns não jogam. Não é? Essa é que é a questão. Agora, meu querido amigo, todos os dias agora às nossas perguntas e respostas. O amigo tem todos os dias aquela rapaziada toda no treino. Portanto, o treino está organizado. Meus queridos amigos, vamos treinar. Portanto, o grande desafio é a motivação destes jogadores todos treinarem da forma como o treinador quer. Porque o jogo vem e não há problema. A questão está diariamente. Muito bem, vamos recentrar aqui, Jorge, ainda relativamente às questões colocadas pelo Rui Santos, relativamente à estrutura e relativamente aos primeiro para o quinto ano. A estrutura, eu penso que este ano nós reformulámos uma ideia que já tivemos no primeiro ano. E que foi o quê? Foi o Lourenço Coelho voltar a ser o responsável pela estrutura do futebol profissional. O Rui Costa, mais próximo também da equipa. O Rui Costa, como vocês sabem, é um elemento da SAD, mas para mim é como fizesse parte da equipa técnica. Foi muito importante também. E, portanto, houve uma ideia também do Presidente ao longo destes anos, nós fomos percebendo cada vez melhor as coisas, que era importante tu pôres uma estrutura, que neste caso é a estrutura do futebol, nós estamos a falar de estrutura do futebol, toda ela a pensar e a defender os interesses da equipa e do treinador. Todos os setores, não é? Que comportam uma equipa de futebol, todos eles davam notas de informação, trabalhávamos semanalmente com reuniões do que é que deveríamos colocar na equipa em função da sua especificidade, como o departamento médico, todas as áreas ligadas ao treino. Falta alguma coisa nessa estrutura neste momento, ou ela está neste momento atingir um estádio de desenvolvimento bom? Tudo tem que sempre melhorar e de certeza que para o ano vamos trabalhar em cima dessa ideia na mesma, melhorando com outras ideias que nós achamos que reforçam essa mesma ideia, mas principalmente foi essa, foi tentar dar à equipa e ao técnico Jorge Jesus todas as condições
de trabalho, não é? E quando se está a falar de trabalho, não estamos só a falar em condições materiais, não é? Multidisciplinares, exatamente. Relativamente ao Óscar Cardoso, o que é que se passou do final da Taça de Portugal para o arranque do ano? O Óscar Cardoso percebeu, porque tinha que perceber, não é? Tu naquele momento, naquele dia, que foi um dos dias mais tristes da minha carreira desportiva, não foi só ter perdido a taça, não é? Foi também, já contei, já me expliquei, foi subir aqueles 200 graus, ou 300 graus, não sei quantos graus tem aquilo, não é? E aquilo que eu ouvi, que eu achava que não merecia, não é? Eu, Benfica, equipa. E segundo foi o que passou com o Cardoso, não é? E, portanto, isso ficou sempre na minha mente. Agora, quando partimos para uma nova época, o Cardoso e o treinador Jorge Jesus tiveram que perceber que, mais importante que eles, há uma instituição que se chama Sport Lisboa e Benfica. Ninguém está à frente, nunca vai estar à frente, portanto, da instituição. Mas também frisei ao Cardoso, disse que tens que perceber, eu sou o teu treinador e tu és jogador. Nunca vou-te prejudicar, porque o que me interessa é a equipa, falei com ele, falámos como duas pessoas crescidas. Nunca te vou prejudicar naquilo que seja, se eu achar que tu és o jogador que tenhas que ser convocado, que tenhas que jogar de início, que tenhas que entrar, sempre que eu acho que tu és o jogador que defendas melhor os interesses da equipa, não vai haver problema nenhum, que eu nunca te vou prejudicar com estas situações, porque não cabe na cabeça de ninguém, não é? Eu quero o meu bem, e o meu bem é eu defender os interesses da equipa. E, portanto, nenhum jogador é mais importante que é assim que eu penso. E ele entendeu isso bem? Não tinha outra solução. Nunca sentiste, Jorge, que o Cardoso te foi imposto esta época? Não, até aqui também tive que perceber que o Cardoso é um ativo do Benfica. Claro. Não é? Toda a gente falava que o Cardoso, no fim daquele campeonato, valia não sei quantos milhões, não é? E, portanto, eu não como treinador e também como um criador, entre aspas, não é? Do potencial dos jogadores, tenho que saber olhar para o lado do que é os interesses do Benfica. E, portanto, essa foi sempre a minha ideia e aquilo que eu trabalhei em cima dos interesses, não do Jorge Jesus, não é? Mas do Sport Lisboa e Benfica. Muito bem. Jorge Jesus, uma questão e depois passo a palavra ao Manuel Fernandes. Sem Feza, que o Feza foi operado ao joelho direito, vai estar vários meses afastado, como é que vai tratar daquela posição 4 para o Jorge? Fala-se em Danilo Pereira, do Marítimo, em Gonçalo Santos, do Estoril. São boas hipóteses para esse lugar? É verdade que o FED, com a operação que fez, não sou médico, mas seguramente... Em 4, 5 meses. Seguramente não vai estar antes de janeiro, não é? Nós já temos essa convicção, portanto não vamos contar com o FED até janeiro. Temos que ir à procura de soluções. Falou-me em 2 jogadores portugueses, um dos quais já jogou no Benfica, o Danilo, não é? que tem qualidade nessa posição. Mas como há outros, não é? Agora que nós temos que ir à procura de jogadores para essa posição. Mas estas duas hipóteses são viáveis, não é? Todas as posições que tenham valor naquele posicionamento são viáveis. E qual destes dois é que prefere? Não prefiro nenhum, porque não tem lógica nenhuma. Eu gostar mais do Danilo ou gostar mais do Gonçalo. Estou aqui a fazer uma comparação entre 2 jogadores que têm muito valor e se amanhã nenhum deles for para o Benfica, dá a impressão que eu estou aqui já a valorizar mais um que outro. Muito bem. Manuel Fernandes, força. 3 perguntas rapidinhas. Sim, porque temos que ir também para a seleção daqui a bocado. Sempre. Atendendo à qualidade do Markovic, Gaetan, Rodrigo, Enzo e Garay, eu só digo estes porque são os mais novos, falo dos mais novos. Não tens receio que estes jogadores saiam todos em simultâneo e que te possa fragilizar a equipa na próxima época? E depois, se tens nos teus horizontes, como tens ainda, és um jovem de 60 anos, daqui a 7, 8 anos, não tens nos teus horizontes treinar o meu Sporting ou treinar a Seleção Nacional?
Em relação à questão dos jogadores, falaste de Nikita, Markovic e Sálvio. Rodrigo já saiu. E Rodrigo. Markovic, Gaetan, Enzo Pérez e Garay. Sim, são jogadores que têm uma responsabilidade e muito grande nos nossos movimentos ofensivos daqui. Para além da qualidade técnica deles, todos eles são muito rápidos. E nós, quando escolhemos momentos, nós quando sentimos, nós Benfica, os jogadores sabem, quando sentem que tem espaço, não é? Face às características desses jogadores, é muito complicado parar esses jogadores. Como é óbvio, o presidente do Benfica, aqui para até o treinador vai. Mas penso que ele sempre soube o que era o melhor para o Benfica e para a equipa, e seguramente... Não sai do xingue. Não, e sabe o que é que o treinador quer também. E sabe o que o treinador quer também. Relativamente a treinar o Sporting ou a seleção? A seleção, deixo o Sporting para o fim. A seleção, eu acho que um treinador de seleção não é treinador. O António tem essa experiência porque já foi. É mais um selecionador. É verdade que quando chega aos campeonatos do mundo ele aí já tem que trabalhar com uma equipa, tem um mês e pouco para trabalhar essa equipa para o campeonato do mundo, mas durante a maior parte do tempo seleciona, escolhe e joga. Não o cativa. Não tira. Se me tirarem o treino, se me tirarem o estar todos os dias no treino, acho que neste momento eu não me vejo a treinar nenhuma seleção. Ainda não é gestor, continua a ser treinador. O selecionador é mais gestor. Exatamente. Falta-lhe a adrenalinazinha do diário e tal. Conheço vários com quem se fala sobre isto, dentro dessa idade, que não estão ainda preparados para isso. Ainda querem trabalhar todos os dias, levantar-se todos os dias de manhã para ir para o treino. Se calhar daqui a uns anos penso diferente. Eu acho que sim, é possível. Isso é possível. Eu não sei. O Trapattoni teve essa não sei. Em relação ao Sporting, isto é preciso ter algum cuidado para não ferir suscetibilidades, não é? Mas o que é importante é que eu sou treinador de futebol, não é? Hoje estou no Benfica contente, há muitos anos, 5 anos, não sei quantos mais posso estar, mas eu já antes de chegar ao Benfica treinei outras equipas, como é óbvio, portanto, eu não sei o dia da manhã, não é? E, portanto, eu nunca vou fechar nenhuma equipa do mundo. Mas não poderá existir aí também uma relação afetiva? O seu pai, Virgulino, jogou no Sporting de 1942 a 45. O Jesus foi juniorado do Sporting, jogou no Sporting, na equipa principal em 1975. Não passaria pelos seus sonhos também enquanto treinador? Porque não treinar uma equipa onde já foi jogador? O facto do meu pai ter jogado no Sporting, não é? E eu também em miúdo, não é? Em miúdo e não só, nós, enquanto miúdos, ficamos com algum sentimento por um dos clubes onde passámos. Mas repare, eu joguei em 18 equipas em Portugal, 18 equipas como jogador. Há poucos jogadores que jogassem... 18 como jogador? Como jogador. Em 18 equipas. E, portanto, eu ao longo destes meus anos... Tem muitos afetos. Não é? Exatamente. E estou há 5 anos no Benfica, não é? E neste momento, isto é como quando a gente conhece uma namorada. A gente, antes de a conhecer, não estamos apaixonados, nem gostamos dela. A pouco e pouco é que a gente se vai apaixonando, não é? É exatamente a mesma coisa. É um amor trabalhado. É exatamente a mesma coisa. Acho que a explicação foi absolutamente cabal. E foi clara. António Simões, mais alguma questão? Não. Então vamos... Só apenas para acrescentar que na vida, quando nós nos sentimos bem e felizes, devemos continuar. Apenas lhe recomendo isso. Se sente-se feliz e bem no Benfica, continua. Mas o facto de o Jesus, por exemplo, saber que se for bicampeão é uma coisa que o Benfica não consegue há 20 anos, poderá ter tido algum peso e será um fator de grande motivação para ele e para a equipa, não? Futurismo não faz, mas ainda há pouco... É que há 20 anos que o Benfica não é bicampeão. Quando há pouco o Jesus falava
da questão dos 3 títulos e para o ano haverá mais pressão porque querem repetir ou melhorar. Eu devo dizer com toda a sinceridade, se o Moçambique conseguir ser feliz para o ano, ganhar o campeonato e ganhar uma competição europeia, não se preocupe, está tudo bem. Muito bem. Jorge Jesus, vamos avançar, vamos olhar para a Seleção Nacional, que empatou ontem a 0 com a Grécia no Estádio Nacional. Foi o primeiro de 3 jogos de preparação antes do Mundial 2014. Paulo Bento ainda não pode contar com o lesionado Cristiano Ronaldo, que é, nesta altura, a maior dúvida em relação à forma como o melhor jogador do mundo vai estar ou não nas melhores condições para competir no Brasil. Jorge Jesus, calculo que tenha visto o jogo de ontem de Portugal com a Grécia. Que leitura é com que impressão é que ficou desse jogo e se de alguma forma ficou impressionado ao ver aqueles 2 médios defensivos a jogarem um ao lado do outro, a saber William Carvalho e também Miguel Veloso, exatamente. Ficou admirado por vê-los naquela zona? É assim, eu não sei as ideias do Paulo, mas mais ou menos tento compreender, não é? E isto vem entroncar um bocadinho naquilo que eu disse. O Paulo neste momento tem tempo como treinador de trabalhar a equipa até ao Campeonato do Mundo, não é? Mais tempo quando só jogava à quarta-feira, e portanto ele tem 3 jogos até começar o Campeonato do Mundo, parece que é 3 jogos. Sim. Agora tem mais 2. Agora tem mais 2, portanto México e 3 jogos. E é nestes 3 jogos que ele tem que experimentar, que ele tem que arriscar, que ele não pode ir para o Campeonato do Mundo no seu primeiro jogo sem ter certezas, não é? Não é no Campeonato do Mundo que ele vai fazer experiências. Ele tem que fazer as experiências, e acho muito bem que ele tentou fazer neste jogo com a Grécia, e se calhar vai tentar fazer no segundo jogo, e só consegue, e cá está, não é? A prática, e só consegue refletir em cima dessa ideia, teorizar essa ideia, depois de ter feito as coisas. E ele agora vai jogando com esta sua ideia de poder querer mudar mais com o sistema para o Campeonato do Mundo. Acho que não tem tempo, não é? Porque jogar em 4-3-3 e jogar em 4-4-2, isto requer uma movimentação completamente diferente, tanto a atacar como a defender. E, portanto, isto não é só lá meter 2 avançados e siga, não é? Sim, mas é mais que aqueles 2 também. É? E, portanto, mas eu acho que ele tinha que fazer isso, e bem, acho que fez bem. E, portanto, ele vai fazendo experiências até tirar conclusões, e estou seguro que quando chegar ao primeiro jogo do Campeonato do Mundo, ele vai deixar de ter dúvidas. Neste momento é que ele tem que ter dúvidas. A questão Ronaldo é uma questão que preocuparia qualquer treinador? Claro que sim. Mas qual é o treinador do mundo, de seleção ou de equipa, se o Ronaldo não jogar, não esteja preocupado? Não é a mesma coisa. Como se o Messi não jogar na seleção da Argentina. O Messi que não joga na seleção da Argentina para ver se não perde logo quase 40% ou 50% do jogo ofensivo da equipa da Argentina. 50 não digo, mas 40. Não é? Portanto, isso é normal. Se o Ronaldo é o melhor jogador do mundo, não é? E se ele não tiver influência na equipa da seleção ou na equipa onde está, alguma coisa está errada, não é? Era bom que assim fosse, não é? Mas isso é uma situação que todos temos que saber conviver com ela. Tenho uma curiosidade, posso fazer uma pergunta? Força, Rui. Com o Jorge, o Cristiano Ronaldo onde é que jogaria em termos de posição básica, mais próximo Jogava onde ultimamente tem jogado o Real Madrid. O Real Madrid nestas eliminatórias da Champions alterou o seu sistema para um 4-4-2, onde jogou Benzema e o Ronaldo mais dentro. Com o Di Maria a fechar o corredor, porque o Ronaldo... Para mim o Ronaldo nunca pode jogar num corredor. Ponto número. Era isso que eu queria saber. Não pode jogar aqui? Era isso. Nunca. Nunca pode jogar num corredor. E ao longo destes anos andou a jogar num corredor e continua a fazer golos atrás do outro. Porque o Ronaldo é um avançado. O Ronaldo, se tiver que jogar num corredor, uma espécie de líbero de ataque, também tem que fazer movimentos defensivos. Claro. E tu outras vezes o Ronaldo para movimentos defensivos, depois a baliza, neste caso, do adversário fica a 50 a 60 metros, não é? E, portanto, o Ronaldo tem que estar sempre como o Messi. É como o Messi. Reparem como é que o Messi joga. Sim. O Ronaldo tem que jogar exatamente posicional como o Messi joga.
Porque depois ele faz a diferença com bola, sem bola, com golos, fora da área, dentro da área, porque ele é um superdotado. Não é? E ultimamente o Real Madrid jogou com o Benzema e com o Ronaldo na Champions, nas meias finais e na final, não é? Na final não tanto, mas também jogou. Eu penso que para dar mais um equilíbrio ao Fábio, não é? O Ronaldo, quanto mais importante jogar, melhor o Fábio também joga a defender e a atacar. E como é que vê o futuro do Ronaldo, a evolução do Ronaldo, cada vez mais para um jogador de área? Sim, ele é um jogador de área. Mas cada vez mais? Cada vez mais, porque ninguém faz golos. Às vezes ele faz fora da área. Os livres e aqueles remates que ele tem fora da área, não é? Mas isso contabilizado nos 50 e poucos golos que ele faz, ou 40 e tal golos que ele faz por época, são poucos, não é? Portanto, o Ronaldo faz golos aonde? Dentro da área, não, como é óbvio, não é? E, portanto, o Ronaldo é um jogador que não só precisa da equipa, não é aquele jogador que precisa só da equipa para fazer golos. Ele também queria, por isso é que ele é o melhor do mundo, o grande jogador é esse. É aquele que queria para ele sozinho e sabe criar para os outros. O que é médio é aquele que só soube jogar para ele, não é? Agora, o fora de série, que os Ronaldos, é aqueles que criam para os outros e não precisam de ninguém, eles sozinhos resolvem. E por isso é o caso do Ronaldo. Não imitam ninguém, não é recriam. Não imitam ninguém, recriam, inventam. António Oliveira, como ex-selecionador, que impressões é que tirou do jogo de ontem frente à Grécia? Se é que dá para tirar grandes ilações de um jogo com o ritmo a que aquele foi? São jogos que o Paulo aproveita, qualquer selecionador aproveita para testar alguns jogadores, dar motivação a outros. Foi um jogo que não foi muito competitivo, mas valeu por duas coisas. Primeiro porque não conseguimos ganhar à Grécia, mas já conseguimos empatar, o que significa que o indicador, se encontrarmos a Grécia no Brasil, ganhamos. Perdemos, empatamos, ganhamos. Agora, também é verdade que, se formos a analisar o jogo com o devido respeito pelos grandes profissionais que temos e pelos treinadores, por toda a gente, combinamos que uma final, se for para ser uma final entre Portugal e Grécia, venha à Grécia. Mas se não for, é um fastio enorme se for um jogo assim. É um fastio enorme. Assistir àquele jogo como aquele que ontem fizemos, que do meu ponto de vista, independentemente de terem sido atingidos os objetivos do selecionador, repito, com todo o respeito, em termos de jogo, foi um jogo incaracterístico, um jogo que não nos diz nada. Não nos disse nada. Mas disse-nos Rui Santos... Serve apenas para ninguém se magoar, para dar motivação a alguns jogadores, têm que se fazer jogos, os jogos têm que ser realizados porque estão calendarizados, mas eu confesso que é difícil fazer uma análise de um jogo desta natureza, em que não está nada em jogo, apenas a motivação dos jogadores e mais uma internacionalização. Enquanto se esperam que os 4 ou 5 jogadores nucleares recuperem das lesões. Os jogadores estão ali para ganhar o lugar na equipa. Deviam de fazer mais qualquer coisa. Não, mas eu não estou a dizer. Não, alguns até têm que ganhar. Uns têm que descansar porque estão cansados e outros têm que recuperar a forma porque precisam de banhar, como o Nani, por exemplo. A boa notícia foi essa? Foi Nani? O Nani e outros. O William também revelou que está ali para as curvas, que é uma opção. Estou a falar em termos de beleza, de jogo, de espetacularidade. E um bocado... ironizando com aquele jogo, que foi um jogo assim um bocadinho mal conseguido. Teve uma primeira parte em que eu ali, de resto, eu até me refiro mais à Grécia do que propriamente a Portugal. Os primeiros 3 minutos só... A Grécia não jogou nada. E mais, não só não jogou nada, como depois o meu querido amigo Fernando viu um outro jogo que disse que até podiam ter ganho. E eu estava a ver, podiam ter ganho, podiam ter levado 3 ou 4 em termos de gol. Terá visto os últimos 10 minutos de jogo. Foi só 10 minutos. Os últimos 10 minutos de jogo. A Grécia não jogou coisa nenhuma. Mas eu penso que a seleção tem um problema muito grave. E ontem ficou demonstrado. É que Portugal ontem jogou em sentido único, sempre a atacar. E não criou, tirando os primeiros 3 minutos, podia ter feito aquele gol para o Éder, mas que se movimentou mal. Ele movimentou-se muito mal, porque se ele se movimenta bem faz gol. Mas esse também tem que lá estar muitas vezes a jogar. Lógico, mas depois foram 2 cantos. O grande problema depois foi, nesse caudal ofensivo que tivemos, não conseguimos criar nenhuma situação de gol. Isso é preocupante. O que me leva a entender que esta seleção, sem o Ronaldo na frente, se calhar tem que ser mesmo lá na frente, vamos ter... Não é só Ronaldo, há 3 ou 4 jogadores que são fundamentais da equipa da seleção. Mas uma das coisas que eu fiquei agradado
foi de facto que foi com o Nani. O Nani foi um jogador que deu o toque de classe daqueles jogadores da frente. Vi também que esta seleção só há 2 jogadores imprescindíveis. Um chama-se Cristiano Ronaldo e outro chama-se João Moutinho. Tirando o Rui Patrício, que também é imprescindível. E o Rui Patrício. O resto pode jogar uns, pode jogar outros, que já não... Ainda podes meter mais um ou dois. Que um Fábio Coentrão em excelente forma, a 100%. Sim. É um jogador que desequilibra. Mas eu estou a falar destes 3. Ontem não jogou nem o João Moutinho, nem o... Há 4 ou 5 jogadores que não jogaram. Estes 3 ontem não jogaram. Retiram o potencial. Eu estou a falar dos que não jogaram. Estes 3 não jogaram. O que ficou claro, que acho que há aqui uma nebulosa em torno de sim ou não, do Cristiano Ronaldo vai estar ou não em condições para o primeiro jogo. Eu acho que está a ficar claro, quer dizer, até em função das declarações do próprio Paulo Bento, que há aqui uma dúvida enorme, quer dizer, se até agora prevalecia a ideia de que havia tempo para o Cristiano Ronaldo ficar em condições até à estreia de Portugal no Campeonato do Mundo. Isso é marketing. Eu acho que neste momento o selecionador está quase por sinais a dizer que eventualmente vai ser muito difícil o Cristiano Ronaldo jogar no primeiro jogo do Campeonato do Mundo. E eu acho que essa consciencialização tem que tomar conta de Portugal, porque na verdade, como tem sido dito, uma coisa é Portugal com o Cristiano Ronaldo, enfim, nas suas condições, nas suas melhores condições, outra coisa é sem o Cristiano Ronaldo ou com o Cristiano Ronaldo em situação muito, muito complicada. Mas deixa-me dizer que eu acho que o jogo de ontem só foi bom para o continente, não foi para mais ninguém. Porque estás a falar do continente do supermercado? Exatamente. Estamos a dizer a mesma coisa, da relação que se estabelece entre o continente e a Federação, que aliás acho que é uma boa relação e deve continuar. Mas a mim faz-me confusão como é que há pessoas que ainda pagam um bilhete para ver jogos destes. Porque acho que é um logro. Porque para treinar é no treino. Para competir, para mim, é uma coisa completamente diferente. Eu compreendo, estamos perto de um campeonato do mundo, percebo que há os jogadores mentalmente também não se disponibilizam totalmente porque há o perigo das lesões e tal, mas aquilo eu acho que é um logro. Depois há uma questão que o Jorge introduziu. Viste a Itália ontem? Não vi a Itália. A Itália foi igual. A ver o Ghana. A Itália foi igual. A Itália também é fraca, mas está muito em baixo. Muito fraca. Mas a Holanda já não foi igual, por exemplo. A Holanda já não foi igual, por exemplo. Se estes jogos são de bilheteira aberta e são pagos, eu como consumidor, e tenho que me colocar também na posição das pessoas que naturalmente pagam o bilhete para ver futebol, acho que é um logro, porque aquilo não foi nada. Eu achava, quer dizer, quando eu percebi que o Paulo Bento ia colocar a equipa a jogar em 4-4-2, eu disse, olha, finalmente, cria-se aqui um sistema alternativo. Mas um sistema alternativo não se cria a poucos dias de começar o Campeonato do Mundo, porque é impossível, quer dizer, para ser uma coisa sustentada, consolidada, para ser uma coisa que nós percebemos que pode resultar dali qualquer coisa mais concreto, era como o Jorge dizia, quer dizer, o 4-4-2 não é pôr lá 2 jogadores na frente. O estilo da nossa seleção está definido há muito tempo, ele não sai, não vai alterar nada. Dizer um pouco. Muito bem, já temos pouco tempo, rapidamente. Vamos aqui dizer um pouco. Ainda há pouco discutia-se aqui a questão de modelos alternativos cuja cultura do jogador era importante. Se nós com essa ideia de que, de facto, os jogadores que estão na seleção não são cultos para jogar, então o Paulo Bento, ou os jogadores não são cultos, ou o Paulo Bento não sabe o que está a fazer. Portanto, é preciso termos aqui algum cuidado com isso, porque, como é óbvio, se jogar com o Cristiano Ronaldo ou sem ele, as coisas alteram-se. Uma das razões, julgo eu, que o Paulo Bento joga com este modelo foi exatamente pela ausência do Cristiano Ronaldo. Com o Cristiano Ronaldo, possivelmente não vai jogar assim. Vai voltar ao 4-3-3 que tem jogado habitualmente. Ele joga porque tem que pôr 2 para ver se vale 1. Que é a ausência do Cristiano Ronaldo. A ausência de tempo para criar outras alternativas, que ele, no fundo, recebe os jogadores 2 ou 3 dias. Eu penso que ele fez isto para jogar com os 2 médios centros, o William Carvalho e o Veloso. É possivelmente que vai jogar com ele. Agora mete um jogador criativo e joga só com o ponta de lança. Mete o Moutinho à frente dele. Era isso que ele teve a testar. Mas para jogar o Moutinho já não joga. O Moutinho joga a 10. Com estes 2, mais o Moutinho. Joga a 10. Então já não se esqueçam do Raul Meireles. Mas não se esqueçam do Moutinho, Rui Meireles e Veloso. Muito bem, meus senhores. Não se esqueçam desses 3. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Eu queria ainda fazer umas perguntas rápidas e mostrar umas imagens ao Jorge Jesus. Jorge Jesus, conhecia Lopetegui, o futuro treinador do Futebol Clube do Porto?
Conhecia, pessoalmente não, mas conhecia, ele era treinador de um jogador meu, não é? Que era do Rodrigo, na seleção sub-21 da Espanha, não é? Não conheço o trabalho dele, conhecia o nome dele, como é óbvio, mas não conheço nada mais que isso. Muito bem. Convido só a ver umas imagens do campeonato alemão e se alguma vez, saber se Jorge Jesus alguma vez optaria por uma tática ou por um arranque de jogo como este. Ora veja, Jorge Jesus, diga-nos se na sua forma de pensar o futebol faz sentido de alguma forma algum dia fazer um lance como este. Eu já vi. Este é um começo de jogo, são, salvo erro, 6, 7 toques na bola. Eu já vi, eu já tinha visto estas imagens. Eu joguei contra treinadores na segunda liga. Quando treinava a segunda liga, joguei contra treinadores que faziam isto. Só que a bola era logo perdida. Este ano havia uma equipa na primeira liga que fazia bola de saída com 8 gajos. Assim, que era o Olhanense, com este treinador italiano. Pois. Fez. O Benfica fazia, quando tinha o Altileiro, o Stromberg, também saía assim. Mas se isto resultasse, acho que valeria a pena. E resulta, se tiveres gajos altos de cabeceio, resulta em golo. Resulta se tu não conheceres, ou não fores surpreso, se tu souberes que ele vai fazer isto como o Olhanense faz exatamente isto. O Olhanense com outra... Muito bem, meus senhores, não podem fazer muitas vezes. Tempo terminou, cada vez que sofrem golos podem fazer. Jorge Jesus, foi um prazer tê-lo aqui connosco. O nosso tempo terminou. Sobretudo por ser a pessoa genuína, o treinador e a pessoa genuína que o Jorge Jesus foi. Penso que todos comungam. Eu conheço o Jorge há muitos anos, muito bem. Mas evidentemente não tenho uma relação. Muito bem, meus senhores. Sobretudo, que é futebol. Claro. Nem mais. Vamos tempo apenas para dar conta do resultado final do televoto. A questão era a seguinte: quem é o melhor treinador português da atualidade? Estes são os números para os quais se poderia votar. Vamos ver então os parciais dos resultados finais relativamente às 5 hipóteses de votação que existiam. Ora, 80% de Jorge Jesus, 11% de José Mourinho, 7% para Leonardo Jardim, 1% para André Vilas-Boas e para Paulo Bento. Não sei se foi por influência, mas se calhar pelos resultados e também pela realidade de Jorge Jesus, que neste televoto é claramente vencedor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença neste play-off, que está de regresso no próximo domingo. Boa noite, até lá. Este programa é patrocinado por Garnier Fructis Força e Brilho e Telha Sol MG da Telhas Cober.